Que bênção, né? Esse encontro, Quarto Café dos Homens, a gente aqui ouvindo cada irmão. Deus já começa a se revelar de uma forma maravilhosa, através de cada saudação, de cada testemunho. E eu tenho certeza que Deus vai continuar falando conosco. Vai continuar falando. E a gente poderia aqui, eu queria trazer alguns textos, antes da gente trabalhar num texto oficial, algumas situações que a gente percebe a importância desta armadura de Deus, de estar preparado. Aconteceram certas situações, ao longo da Bíblia a gente vai vendo, talvez aqueles homens de Deus não estivessem, vamos dizer assim, apercebido do perigo do inimigo e tantos pecados, tantas quedas. A gente vai ver muitas situações, homens de Deus, bem intencionados, mas não vigiou. Por isso que Jesus falou tanto sobre a vigilância, e o apóstolo Paulo fala aí também. A gente vai ver no versículo de número 18, né, do capítulo 6, do verso 18 de Efésios, orando em todo o tempo, né, buscando a presença do Senhor e vigiando nisso, com toda a perseverança. O crente precisa perseverar. Queridos irmãos, eu gostaria de começar lendo um texto no Antigo Testamento, bem conhecido dos irmãos, e talvez seja um texto que fala mais do que o diabo provocou na vida de um homem santo de Deus. Um homem santo de Deus. Esse homem não estava em pecado, era um servo do Senhor, mas foi devastador a ação do diabo na vida da família, na vida dos seus bens, né? Na vida do que ele possuía, e ele não entendia, não é o que estava acontecendo. Veja em Jó, no capítulo 1, eu quero ler apenas esse texto, depois a gente vai citar outros textos. Vou precisar da ajuda ali do irmão do Data Show para nos ajudar, e aqui a gente vai fazer uma caminhada e vai culminar lá naquelas armaduras, naquelas armas tão necessárias para a nossa vida. Capítulo 1 do livro de Jó, capítulo 1 do livro de Jó, a partir do verso 1, eu queria trazer a vida deste homem e saber, ver o que aconteceu por conta de uma ação do diabo no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é real, os demônios existem, embora alguns ignoram, mas existe. A gente vai ver aqui em Jó uma situação de um homem que estava, de uma certa forma, armado. Ele estava armado, porque ele era um homem que orava, um homem que honrava a família, um homem que buscava a Deus. Capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Olha, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes em cada casa, por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. O verso de número 5 diz assim: decorrido o turno de seus dias, de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Olha o texto que diz: e levantavam-se de madrugada em oração e ofereciam holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemados contra Deus em seu coração. Assim Jó fazia de vez em quando. É assim que a Bíblia diz. Assim Jó fazia continuamente. Aleluia. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou-lhe ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Versículo 9, os irmãos podem me ajudar?
Acaso, no versículo 10 diz assim: acaso não cercaste, concebe a ele e a sua casa tudo quanto tem? Obra de suas mãos tu abençoa, e os seus bens tu multiplicam na terra? Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Versículo 12, a igreja pode ler comigo? Disse o Senhor a Satanás: obrigado, meu Deus, por este quarto café dos homens e EBT, homens revestidos, ó Pai. Pai querido, queremos te agradecer, porque eu creio que teu Espírito Santo, ó Pai, está agindo neste lugar, ó Pai, está falando, ó Deus, com cada um de nós, desde a abertura desta programação, ó Pai. Louvado e exaltado para sempre seja o teu santo nome, ó Pai. Obrigado a Deus pela tua graça, pelo teu favor, pela tua misericórdia, ó Pai. As tuas misericórdias que são as causas de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. Obrigado, meu Deus, pelo teu cuidado, pela tua proteção, e muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor coloca limite para Satanás, ó Pai. Porque, meu Deus, ele veio com essa missão, ele veio com essa forma de matar, roubar, destruir, mas o Senhor é livramento na vida do teu povo, ó Pai. Eu creio, meu Deus, que no dia de hoje, quantos laços o Senhor já quebrou, ó Pai, para teu filho chegar até aqui, ó Pai. Quem sabe que até aconteceu algumas situações, mas o Senhor é livramento na vida do teu povo, ó Pai. Obrigado, meu Deus, pelo teu cuidado que o Senhor tinha com Jó. A prova foi severa, a prova foi forte, mas Jó, ele tinha um segredo contigo, ó Pai. Jó tinha armadura, tinha intimidade, e no momento mais crucial, difícil da sua vida, ele chegou a dizer: eu sei que meu Redentor, ele está vivo e vai se levantar em meu favor. E tu és o Deus que tem se levantado na vida do teu povo, ó Pai, porque se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga a Israel, é o Senhor que dá livramento, ó Pai, porque, meu Deus, a nossa força é pequena, a nossa força nada faz. Nós vivemos por graça, misericórdia, favor teu, ó Pai, e o Senhor dá livramento, ó Pai, porque, meu Deus, tua palavra nos manda, ó Pai, ser sóbrio e vigiar, porque ele, Satanás, ele vive ao derredor, rugindo como leão, procurando em quem possa tragar. Meu Deus, e quantas vezes por falta de vigilância, meu Pai, alguém até que te serve e tem dado lugar ao diabo, ó Pai. A palavra nos adverte: não dê lugar a ele, não dê lugar a Satanás. Mas os nossos primeiros pais, eles pecaram, tinham tudo. Alguém diz que se aperreia porque não tem nada, mas os nossos primeiros pais tinham tudo, mesmo assim deu lugar ao inimigo, ó Pai, e ali foram expulsos. Quantos ensinamentos, ó Pai, desde a queda do homem até os dias de hoje, nós temos lido na tua palavra e aprendido que as tuas misericórdias, ó Pai, somente elas são a causa de não sermos consumidos. Fala conosco, ó Pai, revela a tua vontade, ó Pai, meu Deus, e não permite que Satanás, com a sua astúcia, interfira nesta palavra, ó Deus amado, que qualquer que seja a ideia do diabo e seus demônios atrapalhar esse sermão, está repreendido no nome de Jesus Cristo, ó Pai, porque aqui quem tem lugar é teu Espírito Santo, ó Pai, é o Senhor Jesus. Foi o Senhor que disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edifico a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer sobre ela. Então, meu Deus, estamos sob o teu cuidado, ó Pai, estamos aqui guardados pelo Senhor. É a tua palavra que nos diz: 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Senhor é livramento na nossa vida, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor já tem falado e vai falar. Que seja, meu Deus, uma mensagem vinda do céu, do teu coração, para nossas vidas, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Esta vez, o pastor foi na cidade, resolveu alguma coisa em Recife. Aí chegou lá, uma irmã viu o pastor, disse: pastor, o senhor está por aqui? Aí o pastor disse assim: eu estou passeando, irmã. Ah, cuidado, pastor, quem passeia é o diabo.
De onde tu vieste? Deus perguntou ao diabo. De andar e passear na terra. Pois, irmão, usou esse versículo para pegar o pastor. Queridos irmãos, Satanás, ele existe. Satanás, ele realmente tem destruído muitas vidas. Quando a gente lê no Antigo Testamento essa história de Jó, aqui a gente iria conversando, falando do poder de Deus, da misericórdia, do sofrimento deste homem e realmente da perseverança dele. Uma mulher, quando o homem perde todos os seus filhos, o homem perde todos os seus bens, e eu sei que é difícil. Outro dia eu estava ouvindo uma irmã, mas pastor, Satanás está furioso comigo. O que é que houve, irmã? Né? Que meu liquidificador já quebrou 2 vezes, o liquidificador, irmão, veja, e realmente está furioso. Não é? A minha moto faltou freio e tal, tanta coisa a gente vê, tudo o inimigo está furioso. E o que é que Jó dizia depois de toda essa ação do diabo, sobre a vida dele, da sua família? Imagina só, você ama seu filho? Você ama sua filha? Você recebeu sua notícia, teu filho morreu. Que negócio, que coisa séria. E Jó recebeu não só de um, mas de quantos filhos? 10 filhos. 10 sepultamentos, e Jó analisava tudo aquilo. Imagina só o tempo que você passa para levantar um patrimônio, para se organizar na vida, e de repente, no momento só, você perder tudo aquilo que construiu, tudo aquilo que você lutou tanto para ter. E Jó, ele perdeu amigos, ele perdeu empregados que também tinham uma relação com ele. A dor de Jó era tamanha que ele perdeu também os seus filhos, e até sua esposa não suportou o tamanho da prova e disse: olha, tu ainda temes a Deus nesse estado? Mas ele mandou, tu abandona teu Deus e morre. A mulher desesperada. E eu, certa vez, quando eu fazia um curso de capelania, bem no início do meu ministério, ali na Igreja Presbiteriana das Graças, eu nunca esqueço de um reverendo que ele falava sobre isso, e ele dizia o seguinte, que Deus perdoou, teve misericórdia da mulher de Jó, porque tem um termo na psicologia que fala juízo de valor. A mulher estava extremamente desgastada, não é fácil, ela dizia coisa, às vezes quando a gente está aperreado, a gente fala coisa que não imagina, a gente fala coisa que não deveria, esse menino não serve para nada, essa casa é um inferno, dizendo que a casa que Deus deu é um inferno, esse trabalho não serve para nada, a gente diz tanta besteira. E a mulher de Jó não perdeu só um filho, perdeu 10 e viu o marido dela. Não entendia se Jó, que era um homem que levantava pela madrugada, levantava 10 altares, cada um para o seu filho. Jó tinha uma intimidade com Deus. Jó dizia: quem sabe eles pecaram e eu estou aqui para interceder pelos meus filhos. E eu fico pensando quantos de nós levantamos pela madrugada para orar pelos nossos filhos, interceder, levantar altar, pedir pela sua vida espiritual. Jó fazia isso. Jó tinha essa intimidade com Deus, tinha essa percepção espiritual, era um homem grato, mas ele não sabia o que estava por vir. E às vezes a gente precisa realmente estar preparado, sabe, irmãos? Porque às vezes Deus permite situação, às vezes é uma doença terminal, uma doença grave, coisa que você nem imaginava. A gente lembra ali daquele rei Ezequias, quando o profeta Isaías disse assim: olha, põe em ordem a tua casa. Não foi, porque tu morrerás e tu não vai viver. E ele ficou desesperado. Mas, irmãos, eu vejo aqui a ação do diabo. Se você está bem, ele diz que você, e usa os servos dele também, olha ali, também tem isso, tem aquilo, porque você sabe uma expressão que a gente ouve, quando o diabo não vem, manda o secretário. Tem gente olhando tua vida, olhando o teu sapato, olhando tua roupa, olhando tudo. Isso não procede de um homem de Deus, isso procede de pessoas de Satanás, que não quer ver a outra bem, que não quer ver a pessoa bem, não para de falar. Ou você acha que o Espírito de Deus faz? O Espírito de Deus manda a gente orar, até porque nos persegue, e orar, e buscar. Mas o inimigo, às vezes, e a pessoa não sabe, está dando brecha a ele. Uma certa vez, na Bíblia está escrito, um versículo que diz assim, Jesus Cristo falava da sua morte, que ele ia, Pedro é avisado, está nos 4 evangelhos, e Jesus disse assim: Simão, Simão, olha para Jesus disse ele: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar com vocês, como trigo. O diabo foi falar com Jesus para dizer assim: eu quero derrubar Pedro. Já pensou? Eu vou derrubar Pedro.
Ou você vê que o diabo, esse irmão ainda está lendo Bíblia, ainda está na igreja, está fraquinho, mas ainda está indo na igreja. Disse que uma coisa que Satanás ele detesta, odeia o diabo, é quando um crente se ajoelha, é quando você pega a Bíblia, é quando você dá glória a Deus, não importando as lutas que você está passando. Satanás, ele disse que ia peneirar contigo, mas eu não deixei não, porque tu não estás armado não, Pedro, porque tu ia cair. E ele não deixou. E eu fico pensando quantas vezes Deus não permite. Deus diz ao diabo aqui, quando ele pede para Jó, diz, quando ele diz assim, Deus disse a Satanás, disse o Senhor a Satanás, olha, tudo quanto ele tem, está em teu poder, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor e foi lá tocar. Irmãos, se não fosse Deus, esse emprego teu, já era. Irmãos, se não fosse Deus, essa tua casa, já tinha caído há muito tempo. É Deus que protege. Esse salário que você ganha, que eu ganho, que a gente reclama, a gente até nem entrega o que é de Deus, nem devolve, mas Deus mesmo assim, Ele é tão misericordioso, que te sustenta, ainda mantém teu trabalho. Não, pastor, eu sou muito preparado, eu estudei muito, eu sou uma pessoa muito inteligente. Você é o quê? Inteligente. O apóstolo Paulo vai falar de categoria de seres espirituais em cadeia de demônios inteligentes, de Satanás, de seus demônios, seus adeptos, pessoas extremamente inteligentes. Ele discutia a Bíblia com Jesus. Vamos dar uma olhadinha em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, você está pensando, você lembra lá em Judas lá, antes de Apocalipse, quando Miguel olhava para Satanás e disse, o Senhor te repreendeu, eu não quero conversa contigo, e tem gente aí achando que vou fazer aquilo. Irmão, peça a Deus misericórdia, olha aí, disse, vamos lá, Lucas varão de fogo, glória, Lucas 4, versículo 1, vai aí homem de Deus, varão de fogo, está aí já? Pronto, vamos ver como foi que Jesus estava, vamos lá? Jesus, cheio de quê? Voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no... Já pensou Jesus, Deus, cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, e o diabo encosta? É brincadeira que a gente está falando, essa situação? É brincadeira isso, irmão? E tem muitos que não acreditam, e agora eu faço o que nenhum professor dizia, Paulo Weiler, assim, olha, você não acredita no Satanás não? Ele agradece penhorosamente, e muitas vezes o diabo está usando a própria vida. E vamos lá, versículo 2, os irmãos me ajudam, vamos lá. Durante, sendo tentado, nada comeu naqueles dias. Olha, o texto diz que Jesus é Deus, cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, foi orar, e ainda diz o texto aqui que ele estava em jejum, em oração. Será que isso é arma de crente? Olha, irmão, o que é a armadura de Deus? E Deus tem armadura. O que seria a armadura de Deus para os crentes? Seria a nossa comunhão com Ele, em Jesus Cristo. Quando você está em comunhão com Deus, você tem capacete, você tem escudo, você tem a palavra, você está preparado, Deus te livra, porque você está em comunhão com Deus. A comunhão com Deus é livramento na minha vida e na tua vida também. Deixa o mundo todo te tocar, falar de você, mas Deus diz assim, ali não toca não. Vai ter aqui. E alguém com raiva, você distribuja, mas não toca. Lá em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz, fiel ao Senhor, que vos confortará e vos livrará do maligno. Quem te livra é Deus. Diz para teu irmão, quem está te livrando é Deus. Eu vou usar como o irmão disse, há muito tempo que o diabo quis dar uma butada em tu. Já viu essa pessoa dar uma butada? Ele quis dar em você, mas Deus não deixa. Tem alguém orando por você, tem alguém clamando por você. Talvez você nem entenda esse mistério, mas tem alguém pedindo por você. Quem sabe a tua esposa, quem sabe alguém que chora aqui, que jejua por você. Quem sabe o tipo Jó, que os filhos iam para o banquete e às vezes nem orava, mas o pai chorava, o pai clamava. Eu passava, ainda jovem, no seminário, morando aqui, e toda vez que eu passava bem cedinho para o trabalho, tinha que acordar muito cedo. Aí tinha uma irmã que acordava mais cedo do que eu ainda.
E ela estava debruçada assim no muro da casa dela. Aí quando eu via passando, ela fez: lá vai o meu pastor. Pastor, eu estou orando pelo senhor. Essa madrugada Deus me levantou para orar pelo senhor. Eu disse: amém, irmã, obrigado, e ia embora. No outro dia, lá veio o meu pastor, disse: essa irmã de novo. Mas quando for um dia, aqui, Timbi. Aí disseram: sabe quem foi que morreu? Eu disse: quem? Aí disse o nome da irmã. Eu disse: eita, logo essa irmã que orava por mim todo dia mesmo. A gente sente, você nem sabe, nem valoriza. Alguém está orando por você todo dia. Tem alguém, se tiver assim, é bênção. Então, irmãos, a gente vê situações de homens armados, e Jesus Cristo, cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, não comeu nada naqueles dias. Imagina a gente que come de manhã, de tarde, de noite, se acorda de madrugada, de orar, vai comer de novo. Você sabia disso ou não? Irmãos, pastor, eu estou passando mal, não estou dormindo. Por quê, irmão? O que foi que houve? Eu comi um negóciozinho lá, meu irmão. E às vezes é necessário, Deus nos chama às vezes para jejuar. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Também, para buscar, dependendo da luta que a gente estiver passando. Vamos seguir adiante, que eu quero mostrar uma particularidade nesse texto aos irmãos. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda esta pedra se transforme em pão. Vamos seguir adiante. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito o quê? Não só de pão viverá o homem. Aqui tem uma lição para a nossa vida. A gente não só vive de construir, de um emprego, 2 empregos, 3 empregos. Estou esperando o 4, pastor. Você vai ficar assim como a sua vida, meu irmão. Tem misericórdia. Às vezes a gente está, porque eu sei que a situação é difícil, mas fica sem tempo para fazer nada para Deus. Às vezes a gente precisa pedir: Senhor, eu preciso trabalhar, eu preciso do meu pão, eu preciso de sustentar minha família, mas eu também preciso ser usado pelo Senhor. Eu quero fazer a tua obra, meu Deus. Eu quero estar na tua casa. Peça isso a Deus, que Deus vai fazer Deus vai sacudir tudo e vai te dar o que você está pedindo. É importante você pedir isso. E aqui, meus irmãos, Jesus disse: nem só de pão. E Deus sabe da minha necessidade com pão. E muitas vezes nós estamos tão presos às vestes, à comida e à bebida. Sim ou não? A solicitude da vida, lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 26 e diante, Jesus Cristo fala sobre isso. A agonia que a gente tem por comer, por beber e por vestir. E Jesus diz que é o povo do mundo que se preocupa com isso. Mas a gente não é do mundo. E a gente muitas vezes está... A mente da gente só é isso. E Deus nunca vai deixar faltar nada para você, nem para mim, porque temos promessa. Eu fui moço, Davi disse, agora sou velho, mas nunca vi o quê? Um justo desamparado, nem a sua descendência medical pão. Deixa eu dizer uma coisa a você, irmão. Trabalhe, a gente tem que trabalhar. Pela misericórdia, Deus me deu uma oportunidade. Eu passei 35 anos numa empresa, 1 mês e 1 dia, isso é a minha aposentadoria. Eu, tchau. Os pastores, vai não, todo mundo vai ficar. Eu não. Eu tenho o que fazer, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, eu respeito quem ficou, mas eu tenho uma obra aqui que Deus me colocou para fazer. Ele me deu esse tempo e agora, irmão, vamos trabalhar. Eu me lembrei do meu pai, quando eu fui o último dia dele na CELP, ele se aposentando, chamou o pastor Roberto Amorim, foi o pregador daquela manhã, e ali na casa, na CELP, ele disse assim: olha, eu trabalhei esse tempo todo, desde a trame até agora na CELP, e agora eu estou me aposentando. Eu trabalhava para essa empresa que dá luz, mas agora eu vou trabalhar para a luz do mundo. Eu agora vou fazer o trabalho de Jesus. E se aposentou e ficou aqui nesta obra até o último dia da sua vida. Mas se a gente brincar, se aposenta e arruma o que fazer, nunca vai ter tempo para Jesus. Não sou contra aqui, nem estou criticando porque você é aposentado, está trabalhando, mas vigie, porque Deus tem uma obra na sua vida. Nem só de pão viverá o homem. Mas vamos adiante aqui, irmãos. E o diabo foi tentando. Vamos lá para o versículo 13. Vê o versículo 13 aí, varão. Vamos para o 13, que eu quero já passar para outra vez. Os irmãos podem me ajudar aí? Lendo todo mundo, vamos lá? Passadas que foram as tentações de toda sorte. Quando acaba a tentação, o diabo se afastando, mas ele não vai deixar você nele, até o momento oportuno, ele vai dar uma oportunidade para te tentar de novo. O diabo, ele vive ao derredor, como leão, procurando quem possa tragar. A Bíblia fala da paciência, das aflições de Jó, da luta que esse homem passou, mas esse homem tinha uma arma, tinha um segredo. E às vezes a gente, não é pastor,
Jó, ele não blasfemou contra Deus, mas ele reclamou do nascimento dele. Irmão, passa essa dor que ele passou. Novamente eu venho para aquela observação na área de psicologia, valor de juízo. Você sente, quando perde alguma coisa, você chora, isso é normal. Mas Jó nunca perdeu a fé dele em Deus. E depois ele lá na frente, lá no último, Deus continuava. Agora impressionante, deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. O diabo tinha uma ideia errada de Jó. Num dia que o Senhor tirar isso dele, ele deixa te servir. Disse ou não disse? Num dia que ele perder tudo isso, ele deixa de servir. Enganou-se Satanás. Enganou-se. Porque Jó, depois de todas as aflições, ele disse assim, vamos lá. Deixa eu ver aqui. As aflições, a paciência de Jó e tal. E começa agora as desgraças, né, na vida de Jó. Perde tudo. Então, versículo 20. 1:20, vamos lá. E todo mundo chegando, todo mundo morreu, só eu escapei. Versículo 20, 1:20 de Jó diz assim: então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e o adorou. E foi que Jó disse, verso 21, vamos ver o que foi que Jó disse. E disse: Jó tinha arma. Jó tinha arma, apesar de toda essa situação, ele adorava a Deus. Às vezes, irmão, por muito pouco eu não vou mais para a igreja. Às vezes, por muito pouco eu não quero mais cantar. Muito pouco a gente quer deixar a obra. E Deus tem feito tanta coisa, é por muito pouco. Já pensou essa situação? E Jó adorou a Deus ainda. O que tem levado muita gente a parar de adorar, a parar de caminhar, o que tem feito com muitos servos a arriar as armas. Por que está arriando as armas? Por quê? Se decepcionou com quem? Eu gosto quando Jesus disse assim, lá no autor de Hebreus, olhando para o Senhor, o autor da nossa fé, eu saí da igreja porque aconteceu isso. Isso é menino no ministério. Eu estava ali, o irmão pastor não deu a paz, Senhor, irmão, passa amanhã, irmão, porque não deu a paz, Senhor, tu vai se desistir. E Jesus Cristo, cálice amargo, bofetada, foi ou não foi? E ele, tudo isso por amor a mim, amor a você. Ele viu a morte, sendo fiel, ele foi fiel até a morte, e morte de cruz, a Bíblia diz isso. Nunca desistiu. Não, mas eu estava assim, eu não gostei que disseram isso, não sei o quê. A gente vai ouvir isso de pessoas que não têm vida com Deus, não tem preparo, não tem arma, anda desarmado, não tem oração, tudo se queixa de tudo. E sabe o que a Bíblia diz? De que se queixa tanto homem? Porque cada um não se queixa dos seus próprios. A gente precisa ter cuidado, porque Deus gosta de adoradores, mas de murmuração, a gente vai ver na Bíblia que Deus não se agrada dos murmuradores. Alguém já cantou, disse que estou passando pela prova, e eu estou dando ainda glória a Deus nessa prova. E aqui, irmãos, Jó disse o texto, em tudo isso, no verso 22, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A gente não vê Jó dizendo, mas Deus, não, só basta uma coisa que a gente precisa dar errado, a gente quer, insiste, mas Deus, mas Senhor. Uma certa vez eu ainda adolescente, logo no começo da minha vida, na caminhada ali na empresa onde eu trabalhei, esses 35 anos, um rapaz chegou para mim, olha, eu estou botando Deus à prova essa semana. Eu disse, rapaz, acaba com esse negócio, meu irmão. Está botando quem à prova? Deus. Queridos irmãos, botando Deus à prova. Eu digo uma coisa aos irmãos, a gente tem que pedir a Deus misericórdia todo dia. Sabe, irmão? Tem gente que diz, Jesus, eu quero assim, tu me dá assim, vai ser desse jeito. Tem pessoas parece querendo dar ordem a Deus. Tenha cuidado com esse tipo de oração. Senhor, eu nem mereço, mas a tua misericórdia, ó Pai, segundo a tua vontade, Senhor. A gente às vezes está orando errado, está aprendendo ventos de doutrinas que não sei como é que estão aprendendo, dando ordem a Deus. Eu não vejo isso na Bíblia, eu não vejo isso. E Jó adorou, mas irmão, novamente o texto fala no capítulo 2, vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio Satanás também entre eles, apresentar-se perante o Senhor, e começou a conversa de novo, de onde tu vens, diabo? Respondeu a ele, eu vim de rodear a terra e de passear por ela. E perguntou o Senhor a Satanás, tu observaste meu servo Jó? E eu queria aqui abrir um parênteses para os irmãos. O diabo errou a respeito de Jó, errou feio. Jó tem intimidade com Deus. A mulher de Jó também errou. Abandonou teu Deus e morre, não levou a sério a fé de Jó. Os amigos de Jó,
O único momento que eles se acertaram foi quando passaram 7 dias chorando. Depois começaram a falar, falaram besteira. Também mudaram a opinião de Jó. Quem sabe até os empregados de Jó, quem trabalhar para ele, mudou, porque é assim na vida. Quando você está bem, quando as coisas estão fazendo para você, aquele irmão é uma bênção. A teologia da prosperidade, né? Aquele irmão é uma bênção. Mas se acontece alguma coisa, você perde o emprego, houve muita doença. Ih, rapaz, parece que o diabo... Irmãos, a gente tem que ter cuidado com isso, porque o servo do Senhor também passa por prova, ele passa por lutas. A Bíblia diz lá em Mateus 24, que veio a chuva, veio o vento, bateu com ímpeto contra as 2 casas. Agora a casa do crente não cai não, porque ele é firmado na rocha, porque ele tem Jesus na sua vida. Quem disse que o vento não bate com força na minha vida? Quem disse que não vem desânimo, que não vem preocupação? Quem disse que não vem? Agora deixa vir. Jesus é maior na minha vida e Jesus dá vitória àqueles que estão confiando no Senhor. Porque a Bíblia diz, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Crente Peba, nunca mais eu esqueci, um evangelista disse. Uma certa vez eu fui visitar lá em Águas Compridas, um missionário, e o filho dele passou rapidinho, aí não me saudou. Ele fez, rapaz, tu não viste na sala não, tem um pastor aqui. Tu é crente Peba não, salda, que foi o que eu te ensinei. Eu saldo o pastor, a paz do Senhor, pastor, dá uns versículos, pastor, me deu 10 versículos, uma carreada só, disse, misericórdia. Ensina a Bíblia a teu filho, olha para aí que é a Bíblia. Ensina o menino no caminho que deve andar. Instrui o menino. O menino sabe o que aprende? Palavrão. Sangue de Cristo tem poder. Aprende a dizer coisa feia, porque vem em casa isso. Aprende a falar besteira. E a gente precisa ensinar nossos filhos. Alguém recebe essa palavra aqui, irmãos? Ensinar. Não só de boca, mas da nossa vida. A nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E começa novamente Satanás questionando. Satanás respondeu, pele por pele, está lá no versículo de número 4. Pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca nos ossos, toca na carne, e verás que se não vai blasfemar na tua face. Aí Deus disse assim, está valendo, Satanás, está valendo. É isso que está pensando de Jó, está valendo. Disse o Senhor a Satanás, no versículo 6, eis que ele está no teu poder. Mas tem uma coisa, poupa a vida dele, não toca nele não. Você percebeu que todos estavam ao redor de Jó, mudaram a opinião sobre ele, mas teve alguém que não mudou. Deus não muda a opinião sobre mim, sobre você. Deus acredita em você, Ele sabe que você tem um chamado. Quem quiser que pode mudar. Aquele irmão era uma bênção. Aquele irmão, deixa essa pessoa falar besteira que quiser, porque Deus conhece. Paulo fez, eu sei quem tem um crido, eu conheço, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não importa. E ali, irmãos, a caminhada de Jó não foi fácil. E eu estou falando desse episódio no Antigo Testamento, porque marca a história de demônios. Invadiu a casa de Jó, invadiu a mansão de Jó, invadiu o celeiro de Jó, invadiu toda aquela vaca, o rebanho de Jó, e matou tudo, irmão. Foi devastador. A Bíblia foi Satanás, a Bíblia foi o diabo. Deus permitiu, permissão do Senhor, para testar o povo. Uma pergunta, será que a gente está revestido, tipo Jó, para aguentar essa avalanche? Termina o culto daqui a pouquinho e diz, ih, rapaz, foi bronca, eu não precisava ouvir isso aqui não. Será que a gente está pronto? Às vezes a gente tem um emprego, sabe o que a gente faz? Deixa a igreja. Porque não posso mais igreja. Tem um emprego e deixa a igreja. Não tenho mais tempo não. Chega a casa, estou cansado. Eu quero saber quem é que chega em casa descansado, depois de uma viagem dessa. Todo mundo chega cansado. Agora tem gente que faz a diferença. Eu vi aqui hoje o testemunho do conselheiro. Chega lá em cima, o cansaço passa, mas tem crente que é direto. Estou cansado. Eu convidei um determinado irmão para vir. O irmão, vem embora, rapaz, para ir o café e tal, o quarto café, e não sei o que e tal. A gente está aí, ele está muito distante, né? Não está nem mais na igreja, e eu convidando. Aí ele disse assim, tá bom, pastor, eu agradeço. Vou ver o que é que eu faço pelo senhor. Eu disse, achei por mim. Procura a tua vida, varão. Tu está recebendo um convite que vem da parte de Deus. Tu volta para Deus. Tem pessoas que pensam que chegou aqui, está fazendo um favor a Deus. Não. Deus está fazendo um favor a você.
Deus usou alguém para você vir aqui, para dizer, eu estou te livrando, senão aquela enfermidade tinha te consumido, senão teu emprego já era, se nem tua aposentadoria tinha caído, sou eu que sustento você, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não for dada, e Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Que história é essa que você é tampa de cruz? Tu é tampa de nada, irmão. Só Jesus na minha vida e na tua. Só a misericórdia do Senhor. Eu quando olho para esse púlpito e vejo aqui há 24 anos, eu digo, meu Deus, tem misericórdia de mim. Porque eu sei meu tamanho. E eu digo muitas vezes que eu sou um pastor com P minúsculo. Só Jesus é que sustenta a minha vida. Só Jesus é que sustenta. Cada um pode dizer o que quer, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Deus está presente. E posso dizer como o profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. E aqui, meus irmãos, lá no final do livro de Jó, bota aí, 42 de Jó, vamos embora. A gente terminar e partir para o Antigo Novo Testamento. Tem uns negócios aí no Novo Testamento interessante para a vida da gente. Jó 42, o versículo de número 1. Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor. Primeiro Deus perguntou a Jó, onde foi que tu estava quando eu lancei o fundamento da terra? Porque tem gente que é cheia de ideias, sabe? Eu entendo, eu sei disso, tu não sabe de nada, irmão, para de conversa mole. Quem sabe tudo é Deus. E fica argumentando. Tem gente que está cansada dessa conversa, é lorota. Quem sabe tudo é o Senhor. Eu posso ouvir um amém, irmãos? É Deus que sabe tudo. A gente conversa com uma pessoa, a gente que tem a nossa opinião, tem que ser nossa ideia formada, mas irmãos, só quem conhece tudo é o Senhor, é Deus. Aí chega Jó, eu bem sei, depois de toda a experiência, Deus perguntou muita coisa a Jó. Olha, falou o Senhor Jó com redemoinho, ainda a Bíblia fala com redemoinho, foi forte. Depois assim, bem sei, Jó dizendo agora, que tudo tu podes. Quem acha que Deus pode tudo, levante a sua mão. Ele pode tudo. Agora eu sei que foi o Senhor que me livrou do diabo. Agora eu sei que foi o Senhor que me livrou de eu ficar morto naquela depressão, onde eu estava angustiado, pensando nos meus filhos, a minha mulher, os meus amigos. Agora eu sei que o Senhor estava presente, porque senão eu tinha definhado, eu estava morto. E eu quero dizer para alguém aqui, nesta noite, se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado e ao teu lado, naquela situação, você não estaria aqui não. Nem eu, nem você estaremos aqui. Eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Deus deu um livramento a você, deu um sopro e repreendeu o mal. Quase que perder meu casamento, Deus deu um sopro e sustentou tua mulher. Quase teus filhos morriam numa situação, Deus deu livramento para tu não enlouquecer. Porque Deus permitiu acontecer com Jó. Porque ele sabia, os lombos de Jó, ele estava cingido. Tem crente que não aguenta perder uma beta no aquário. Sabe o que é beta, né? Mas minha beta morreu, meu peixinho morreu, irmão. Deus, Ele é misericordioso. Não aguenta não. Enlouquece logo. E Jó ali se rasgou, raspou a cabeça, rasgou a veste. Olha a agonia de Jó. Mas é ali, só gemendo, falando com Deus. Você já gemeu? E o Espírito Santo gemendo com Deus. Por que da vida, homem amargurado? Onde estão minhas filhas? O que dei meus filhos? Cadê minha mulher? Quem imagina a noite escura e o diabo comemorando, pensando que Jó ia morrer, enlouquecer. Jó se levantou, Deus levantou Jó do pó e da cinza. Eu sei agora que tudo podes. Quem crê que Deus tem plano para você? É sério, irmão. Fica de pé, fica de pé. Você crê que Deus tem plano para a sua casa? Levanta a sua mão e diga assim: eu creio, meu Deus. Eu creio nos teus propósitos. Eu creio nos teus planos para a minha vida. E eu creio que é vitória. Pode sentar. Eu bem sei o pensamento que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não do mal. Agora a prova existe, teste existe, todos nós somos testados,
Mas Jó conversando com Deus, eu sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Vê o versículo 3, que não acontece com a gente. Quem é aquele? Eu quero saber quem é. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, Jó agora reflexindo, filosofando, na verdade, olha, eu falei do que não sabia, não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Lembra do Salmo de número 40, versículo 5? Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado no nosso meio. Eu quisera contar e anunciá-la, mas são muito mais do que se pode contar. O que Deus tem feito na tua vida, você pode até não achar, é coisa grande, viu? É muita misericórdia. E Jó começa a pensar, eu falei besteira, eu falei o que não devia. Mas vem aí, mas Jó estava na prova, né? Sem saber o que estava acontecendo no mundo espiritual. E vamos seguir o versículo 3, 4. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. É muito bom, irmãos, quando a gente tem crente antigo, que ora para o filho antigo da igreja, e é ensinável. A pior coisa é crente que acha que já sabe tudo. Como é bom alguém ensinável. Sabe o que é uma pessoa ensinável? Uma pessoa aberta. Porque nós estamos em processo de aprendizado, irmão. A vida do justo é como a luz da aurora. E vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Nós não sabemos tudo, aliás, nós sabemos tão pouco. E Deus quer nos ensinar algo, como nesta noite Ele está ensinando. Através da sua palavra. E Ele agora falando com Deus. Olha aí, todo mundo vai ler esse versículo bem forte, vamos lá? Eu te conhecia. Que experiência profunda para Jó falar sobre isso. Jó não conhecia a Deus como ele pensava que conhecia. Deus sempre conheceu Jó. Satanás errou ao respeito de Jó. Jó, um escolhido de Deus. Não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós. Eu nomeei você para você dar fruto, e o fruto tem que permanecer, a fim de tudo quanto pedir ao Pai, Ele me conceda. O crente permanece, tem prova, chora, dá dor, mas ele permanece, ele levanta e está aí na obra de Deus. Ele permanece. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Eu queria dar um salto, que no versículo de número 10, veja o verso 10 aí, por favor, varão de fogo. Pode ler comigo, vamos lá? Mudou o Senhor quando este orava pelos seus, e o Senhor deu-lhe o quê? Ô irmão, eu vou usar uma expressão e a igreja vai me entender, Deus colocou no meu coração. Tem crente que não pode ser abençoado. Quando abençoa, quer pisar em todo mundo, não ora mais por ninguém não, quando é abençoado. Quando Deus abençoou a vida de Jó, Jó começou a orar pelos seus amigos. Aqueles amigos que não acreditavam nele, aqueles amigos que julgaram ele errado, mas Jó orava. Agora Jó de boa, com tudo de novo, Deus abençoando, multiplicando tudo. Jó, não, vocês quando eu estava na pior, é aquele, né? Quem te viu na prova e não te ajudou, não tem aquele, né? Quando vê na bênção e tal, tem gente que... Mas Jó, ele diz que nada. Quem passou mais prova do que José? José depois abençoou seus irmãos, abençoou todos os irmãos. E a gente às vezes esquece disso. E quando ele orou, Deus abriu a porta para ele. É a gente orar. Sabe, irmão? Porque ele estava na lembrança. E Deus deu tudo de dobro a Jó. Deu ou não deu? Deu. Ou não? Eu não vou ler o que deu. Ele deu filhos em dobro ou não? Deu ou não? Deu. Quem perde um filho nunca perde, vai ficar no coração para sempre. Aquele 10 filhos, Jó nunca esqueceu. Só que ele ganhou mais 10. Entendeu? Pergunta a um pai que perdeu o filho se ele esquece. Para sempre. No coração. E Jó ganhou mais experiência com Deus. Queridos irmãos, pensando nesse texto, eu quero agora para o Novo Testamento, para novamente a tentação de Jesus Cristo, quando a gente viu no capítulo 4, e também agora a gente quer dar um salto aqui, para a gente ir aqui para o Evangelho de Marcos, por favor, Marcos, capítulo número 9, é outra situação, e a gente vai entender o que o Espírito de Deus quer falar conosco, os homens revestidos, capítulo 9 de Marcos, versículo de número 14, 9 de Marcos 14, outra realidade, e finalmente a gente vai culminar no texto do apóstolo Paulo lá em Efésios. Veja, Marcos 9, 14 está escrito assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. Vamos adiante.
E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu, e aí ele saudava. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo aqui. Marcos 9, versículo de número... Ok. Isso. Mas vamos adiantar um pouquinho. Vamos lá. Verso 16, está aí no 16? Vamos 16. Então, ele interpelou os escribas. Quem é que discutias com eles? Vamos ver o verso 17. Me ajuda aí, igreja, vamos lá. E um dentre a multidão, mestre, alguém trouxe um pai, trouxe um filho possesso com espírito imundo. Olha o que é que está acontecendo com esse menino, vamos ler? E este, onde quer que o apanha, lançam por terra, e ele o que? Espuma, rilha os dentes e vai defiando. Roguei a teus discípulos para que... E eles não puderam. Eu chamei teus discípulos para expulsar o demônio do meu filho, mas eles não puderam. Vamos adiante. Então Jesus lhe disse, vamos lá? Ó geração, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Os irmãos podem ler? Perguntou Jesus ao pai do menino. Você sabia que tem famílias que sofrem com possessão demoníaca dentro de casa? Eu poderia contar algumas experiências pessoais de pessoas que eu fui e visitei e vi pessoas completamente endemoniadas dentro da sua casa. Aqui o texto diz que esse menino, o pai do menino diz assim, olha, desde a infância, Jesus perguntou, há quanto tempo ele está com esse demônio? Você lembra que tem uma mulher encurvada na igreja? Jesus entrou, quantos anos aquela mulher tinha? Quem lembra? 18 anos. 18 anos encurvada, Jesus fez 18 anos aqui. E quando Jesus curou, apareceu uns sabichão lá, disseram, mas hoje é dia de sábado, Jesus, todo dia ela estava, vocês nunca curaram. Entendeu como é que é? Porque tem gente sempre que quer criticar, mas aí, vamos lá. E muitas vezes, o demônio, o que ele faz? Humilha. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. O que aconteceu com os discípulos do Senhor. Vamos lá, a igreja pode me ajudar? Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível que crê. Ei, arma de quem serve ao Senhor, fé, confiança. Se podes, tudo é possível que quem crê. Se a gente crer, a gente vai ver Deus agir, Deus vai trabalhar. Estava no matinal aqui, me permita contar essa experiência. Entretanto, estava no matinal aqui, alguns irmãos estavam comigo. E lá na torre, a gente tem um trabalho chamado Torre de Vigília. A gente vai lá, termina o culto, vai para a torre. E a gente orando, é 10 minutos, é bem rápido, quando termina o culto da noite. E chegou o irmão e disse, meu, bota a mão assim. Aí colocaram, eu disse, ó, quando chegar em casa, coloque essa mão em alguém que está travado, sei lá. Você recebeu lá em casa, coloca isso, lá na sua casa. Começamos tal. Aí quando estava no matinal... alguns irmãos estão presentes aqui, viu quando essa irmã contou o testemunho. Tinha um sobrinho dela, ou era o filho, é o sobrinho parece, né? O sobrinho, que estava há muito tempo sem comer nada, estava definhando, é daqui da comunidade. Nada, comia nada, a mãe fazia de tudo para comer, não tocava em comida. Aí ela com a mãe botou na cabeça e fez, a partir de hoje come. Aí, oxe, eu me pedi um prato, não pareceu nem amanhecer o dia. Ela veio me matar, pastor, o que foi aquilo? Você acreditou, você creu, não é pastor, não é quem ora, é a quem a gente ora quem faz, não é quem ora. Agora a gente precisa ter a fé, a oração da fé, mas quem recebeu? Amados irmãos, e aqui essa história, aqui Jesus, tudo é possível ao que crê. Imediatamente, presta atenção, imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E a gente tem que orar isso mesmo. Muitas vezes Jesus Cristo olhou para o Senhor e disse assim,
homens de pequena fé. É falta de fé, é muita reclamação, é muito xingamento, mas não tem fé. E sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Então vai nas armas, que tem que ter o escudo da fé, qual a gente vai poder apagar os dados inflamados do cão, do diabo. Você cheio de fé, Deus te dá vitória. Igreja, não cantaram Deus, a vitória do povo de Deus, vai cantar mais forte daqui a pouco. Não? Gostei desse hino. Mas vamos lá. Vendo Jesus que a multidão concorria àquela agitação, Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo. Irmão, tem gente que não acredita, que a gente crê na palavra do Senhor. Tem coisa que é doença espiritual. Tem isso, irmão. Espírito mudo e surdo. Eu te ordeno, é forte, viu? Eu te ordeno, sai deste jovem. E disse mais, ó, nunca mais, porque tem esse negócio de diabo sair, daqui a pouco eu volto. Jesus fez, nunca mais, tu estás proibido. Quem crê, diga mesmo. Tu estás proibido de voltar. Pensa que vai ficar fazendo festa? É? Vai, sai. Eita, entrou de novo. Já não quer essa brincadeira não. Tu nunca mais vai voltar. Expulsa o demônio aqui, vai mandar o demônio de novo. Aí Jesus fez, tu vai sair desse rapaz que eu estou mandando, viu? E nunca mais tu volta. O diabo até tentou, mas não pode não, irmão. A palavra de Deus é forte. Ele ordenou. E ele, clamando, agitando-se, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizer, morreu. Vamos lá? Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele o que, irmãos? Se levantou. Agora vamos ter uma conversa aqui. Quando entrou em casa, os discípulos, né? O bichinho, né? Quando chegou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, ficaram meio envergonhados, né? Todo mundo sai, parece mais uma festa, um negócio, e o demônio nem aí. Tem força, irmão. Eu repreendo. Cadê força, irmão? Eu agora tenho um canudo. Que canudo, irmão? Tira demônio. É vida no altar. Eu posso ver um amém, irmão? É vida com Deus. É a misericórdia de Deus. É você armado. É você cheio do Espírito Santo. E da ordem. E Deus honra. Porque lá em Marcos, na grande comissão, ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E esses sinais irão acompanhar quem crê. Em meu nome expulsarão demônios. Está na Bíblia. Está no melhor manuscrito. Está na Bíblia, irmão. Acaba com esse negócio do melhor manuscrito. Está na palavra. Olha a pergunta do discípulo. Volta aqui para a gente fazer essa pergunta, discípulo. Por que não podemos expulsá-lo? Podia muito bem entrar agora nas armas de Paulo. Paulo fala. Por que eu sou um crente aguado? Porque nem minha mulher, uma vez eu disse, irmão, na pandemia, né? Tu prega hoje, traz uma mensagem, mas pastor, minha mulher aqui, ela fica rindo quando eu prego. Por que será que essa mulher ri? Mas tu prega, fica rindo só. Acredita não, tu vai pregar uma coisa que tu não vive. E só sabia que sua esposa conhece você? E a minha me conhece, ou não? Teve uma vez uma esposa e um menino que disse assim, eu gosto do meu marido mais dia de domingo ele é uma bênção. Tão educado. Oi, querida, vem logo. Ah, que nuvem. Em casa, gritar com a mulher, não é verdade? E na igreja toda, o Pai do Senhor, a mulher chega estranha. Aí, pastor, meu marido deu a paz a mim, é milagre, né? Eu disse, não, é minha igreja, isso é igreja. Tem chavões dentro da igreja. Aleluia, glória, mas... irmão, a gente deve buscar o Senhor, porque Deus é Espírito. Ou não? Importa que seus adoradores adorem o Espírito de verdade. Deixa eu seguir. Por que não podemos? O que foi que você respondeu? Esta casta não pode sair, senão por meio de quê? Oração e jejum. Queridos irmãos, vamos para a carta de Paulo agora, que eu quero já concluir. A armadura de Deus. Eu poderia falar, sabe de quem agora? Lá do endemoniado de Gadareno, em Marcos capítulo 5. Quem lembra? O homem com uma legião. Poderia entrar também nele, tem outros textos. Mas já foi suficiente para a gente ver o que aconteceu com 12 discípulos. Sai o demônio. E sem contar lá em Atos dos Apóstolos, né? E o demônio veio, eu conheço o Paulo, conheço a Jesus, mas tu quem é? Vamos lá? A armadura de Deus, capítulo de número 6, versículo 10.
Eu não vou ler o texto, mas o irmão pode colocar aí. A gente já leu 3 vezes ou mais. Irmãos, prestem atenção. Sozinhos, presta atenção, sozinhos não poderemos lutar. Você tem consciência disso? Não tente sozinho não. Jesus, venha cá. Jesus tem misericórdia de mim. Jesus me dá força, não tente sozinho não. Jesus disse, sem mim. Então pronto, irmão, te aquieta, né? Teu tempo eu fiz o bacharel, eu fiz uma extensão. Para com isso, para com essa conversa, irmão. Vê lá o que está aí. Precisamos da presença do Senhor. Quem lembra de Moisés? Moisés lá irritado, o povo murmurando. Aí Deus disse assim, eu não vou com vocês não, vou mandar um anjo. Foi o que Moisés disse, sem a tua presença eu não saio daqui não, vou nada. Porque a tua presença me dá descanso. Deus está dando descanso a você, Ele está presente, Ele dá descanso. Aquela preocupação esquece, Deus está te dando descanso. Irmãos, então, é o Senhor do nosso lado. Só poderemos ter certeza disto quando andamos em obediência à palavra de Deus. Você sabe da lei da obediência? Não comerás, porque se tu comer, você morrer. E a lei da desobediência, não tinha os 10 mandamentos, mas tinha a lei da obediência. E ele não obedeceu, nosso primeiro pai, desobedeceu. Deus não disse, não coma disso não. Você tem de tudo, não mexe nisso não. E ele desobedeceu, não só ela como ele. Então, se quiserdes e me ouvides, comereis o quê? Não só é chavão, não, isso é Bíblia, irmão. Deus quer dar o melhor, Deus quer dar o melhor para a gente, mas a gente insiste em ter uma vida fria, apática, até crente com palavrões na boca. Você é um homem de Deus. Não sai da vossa boca a palavra torpe. É cultura, que cultura, irmão? Cultura do inferno, cultura do mundo. A você tem uma cultura diferente. Paulo diz, fala de salmos, canta, hinos, louve a Deus. Mas vamos seguir em frente. Se não vivemos em obediência, estarão dando brecha, motivos para o inimigo nos acusar. Veja aí, varão de fogo, Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Só para a gente aqui fundamentar esse texto aqui. Vamos lá, Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Cuidado com o acusador. O diabo não é acusador? Vamos lá. Então ouvi grande voz do céu, proclamando, agora veio a salvação, o poder, o rei do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Você sabia que o acusador acusa de dia e de noite? Lembra daquela música? Lembrança do passado vem, que querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente, mas fez isso, mas fez. Tem gente que não esquece não, nunca lembra tu orando, nunca lembra tu sendo usado por Deus, mas fica lembrando de coisa do passado, porque o diabo impregnou na mente dessa pessoa. É a mesma conversa. Mas olha aí o que o texto diz, que o diabo é o acusador. Desta forma, se a gente não tiver na comunhão com Deus, você pode ser o intelectual que for, pode ter PhD, ODD, o que você quiser, mas se você não tiver comunhão com Deus, você é fraco. Lembra daquela música do Negão Abençoado? Tem essa música, pode ser não sei o que, mas ainda é fraco. Pode ser o que for, irmão. Mas eu tenho curso, mas eu tenho, tu fala. Aí eu falo bem, tem gente que acha que, ó, o povo está cansado disso, irmão. Quer ver nosso testemunho, quer ver nossa vida, sim ou não? Sim. Olha aí, vamos entrar nas armas ainda? Se arme, viu? Vamos lá. Olha, sem comunhão com Deus, não tem armadura. Esta armadura é constituída de 6 peças. Eu quero falar rapidamente das 6. Primeiro, tem que estar com o lombo cingido com a verdade. Meus irmãos, o nosso adversário não é humano. Já pensou para parar nisso? O nosso adversário não é humano. O texto diz na nossa divisa, depois de tudo você fica firme. Você oferece resistência porque você está firme. Sujeitai-vos a Deus e resistir a quem? Ao diabo. Ele vai fazer o quê? Ele fugirá de vós. Então, a armadura é constituída dessas peças. Primeiro, lombos cingidos. Precisamos estar revestidos com a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade o quê? Vos libertará. Falando e andando na verdade. Pois ela nos guarda dos ataques de surpresa.
das ciladas e acusação do inimigo, que é o pai da mentira. João 8,44. O crente que anda na verdade, porque Jesus não disse, a tua palavra seja o quê? Sim, sim, e não, não. Se passar disso, é procedência de quê? Maligna. A verdade liberta, irmãos. Olha, é desta forma. O Senhor disse que nós precisamos andar na verdade, e não em mentira, e não em meia-verdade, porque uma meia-verdade é uma mentira completa. O diabo disse isso, esse advérbio de negação. É certo que tu não morrerás. Ele sabe que no dia comer, tu certamente não morrerás. Não morrerás, certamente morrerás. Aí o diabo acrescentou não morrerás. O diabo sempre quer distorcer a palavra do Senhor. Então, irmãos, precisamos reprovar a mentira, a verdade. Primeira arma, o crente que anda com a verdade, ele está armado até os dentes. Segundo lugar, vestida da couraça da justiça. A couraça servia para proteger o coração do soldado. Paulo está falando também numa perspectiva dos soldados romanos e a sua armadura. E aquela couraça protegia os órgãos vitais. Tipo assim, a polícia militar, o colete, a prova de bala, não tem um colete? Pronto, e de arma branca, porque naquele tempo a arma branca era a espada junto, aí quando batia aqui não tinha, porque tinha uma couraça, e é proteção. O que significa isso? Então, o coração do homem tem que ser protegido. Sabe o que é que o profeta Isaías diz, no capítulo 17, versículo 9? Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Irmão, cuidado com o coração. A boca fala do que o coração está o quê? Cheio. Você passa o dia falando de quê? É porque tu está cheio disso. Qual foi o último dia que você ganhou, a última vez que você ganhou uma alma para Cristo? Pense nisso. Quando foi ganhar uma alma? Mas todo dia aquela mesma ladainha. Irmãos, tem que ter cuidado com isso. Veja bem o que ele diz aqui. Couraça da justiça. Veja aí, varão, Provérbios 4:23, bem rapidinho, para a gente aqui fundamentar. O coração do homem é enganoso, ele é injusto por natureza, mas Deus nos justifica pelo poder do sangue de Cristo e nos transforma pela sua justiça, nos revestindo da couraça protetora contra os ataques de Satanás. Assim nosso coração é guardado e Deus, olha aí, vamos todos ler bem forte, vamos lá? Sobretudo, você passa o dia todinho na internet, o dia todinho que Deus dá. E madrugada dentro você vai sonhar com tanta besteira. A psicanálise diz que a gente sonha com o resto diurno. Também, né? Freud fala sobre isso. É uma escola da psicologia, psicanálise, que fala sobre isso. Tem gente que está com a mente cheia de... Pastor, eu sonhei com uma baleia, o que é isso? Eu sei, irmão, o que é isso? Tu estava assistindo Moby Dick, sei lá. Não é verdade ou não é? Outra irmã chegou, um irmão disse, pastor, eu sonhei com uma baleia na minha mão. Uma baleia, onde estava? Na tua mão. Fiquei preocupado com esse sonho, né? Se sente muito poderoso uma pessoa dessa, porque uma baleia na mão de uma pessoa, meu irmão. Jonas que ficou no bucho da baleia, mas eu não disse não para a irmã não ficar triste, né? Mas então, veja, a gente precisa guardar o coração, porque dela para todas as coisas. Eu quero passar rapidamente, a hora já vai urgindo também. Pés calçados pelo Evangelho, também temos essa arma. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia coisa boa. E ali tem uma coisa, uma curiosidade cultural na guerra, é que os inimigos eles colocavam também pregos, coisa assim. Se a pessoa tivesse descalço, meu irmão, uma pessoa com cheio de dificuldade, ele caminha. Tem gente que não está se preparando na pregação do Evangelho, e os pés caminham muito pouco, não tem força para caminhar. Aí tem uma observação, tudo que Paulo fala aqui tem um porquê. E aqui não tem nenhuma novidade, está lá em Isaías 59, tá? Paulo tirou emprestado Isaías 59, depois eu queria que você desse uma volta lá, porque o tempo da gente, daqui a pouco, Fabinho, tá? Já quase 9 horas, não basta de 8, mas 59 de Isaías fala, como é que começa Isaías 59? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos, para que não possa, mas os vossos pecados fazem separação. Um homem que está em pecado não tem arma nenhuma. Satanás acusa, tu que nada, rapaz, vem para cima de mim. Tu pode enganar lá teu pastor, mas eu sei que tu é um falador, língua grande, linguarudo. Esse problema de linguarudo é essa questão, né? Pedro fala sobre isso, o apóstolo Pedro. Tem que ter cuidado com o que a gente anda falando. Vamos lá. Então, calçado os pés.
O caminhar segundo o Evangelho nos livra de tropeçar, e também dos caminhos tortuosos e espinhosos que o mundo apresenta. O Evangelho é o revestimento que precisamos para a nossa caminhada através do deserto do mundo, a fim de que nossos pés não estejam feridos nem machucados. Precisamos andar com os pés na presença do Senhor. Lâmpada para meus pés é o quê? É a tua e luz para os meus caminhos. Se não tem lâmpada mesmo, não tem palavra, está no escuro, está tropeçando, não sabe nem quem está tropeçando. E a gente já vai terminar, meu irmão. Não se preocupe não, que vocês cansam um pouquinho, já mais de 1 hora, mas vamos lá. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Como é que você está caminhando? Há caminhos que para o homem, lembra desse versículo? Parece, não, eu estou bem com... Uma vez eu falei com um rapaz, não, eu estou bem, pastor, estou na igreja agora que posso fazer tudo, eu estou bem lá. Eu disse, pode tudo. Jesus Cristo nos tira do mundo, irmão. E ele diz que a gente é sal da terra e luz do mundo. Já foi lido aqui hoje, que a gente não deve nem estar com nossos pés no caminho dos pecadores, ou não é? Mas antes o nosso pé tem que estar onde? Homens que estão em piada, é piada o dia todo, kkk, e piada podre, viu? Isso tem Deus não. Às vezes tem entretenimento, eu não estou aqui sendo Santa Ronaldo disso não, mas cuidado, porque as más conversações faz o quê? Lembra que a Bíblia diz? Cuidado. A terceira arma, calçar os pés, a fim de que nossos pés não sejam feridos e machucados, nos dificultando a caminhada. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, fala sobre isso. Andar na luz e enxergar o que está diante de nós. Já citei aqui o Salmo 115. Andar conforme o Evangelho significa ter uma vida de testemunho diante do mundo e viver no Espírito, confirmado a salvação a cada dia. Aquele que diz que está nele, esse deve andar como ele andou. Pergunta ao seu irmão, você está andando com Jesus direitinho? Pergunta a ele, ele não vai se incomodar não. Você está andando com Jesus direitinho? Já vamos terminar. Observe outra arma. Paulo também diz assim, tomando o escudo da fé. O escudo da fé. O que significa isso? Queridos irmãos, a fé é a nossa proteção. A fé é que nos dá vitória. 1 João 5:4. Primeira carta de João. O que é que vence o mundo? É a nossa fé. Nós precisamos de fé para continuar servindo o Senhor. Nós vivemos num sistema que a gente anda na contramão. É o contrário à vontade de Deus. Não é? Lá em 1 João capítulo 5, versículo 19, diz assim, sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Mas vamos ler isso aqui antes. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. É o quê? A nossa fé. Irmãos, esse quarto café é instrução. A gente está dando instrução aqui. Se você estiver anotando, Deus está mostrando passo a passo. Tem crente desarmado, andando desarmado o tempo todo, sem Bíblia, não lê palavra. A gente faz tempo que está em Efésios, eu nem sei se todos conseguiram, mas procure corrigir isso, lê a palavra. Então, é preciso para vencer, e a gente sabe que Hebreus capítulo 11, versículo 6, que lembra? Sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário que aquele que dele se aproxima, saiba que ele exista e é galardoador daqueles que eu busco. Deus tem presente para você, diga para seu irmão, Deus tem um presente para você nessa noite, aleluia. Você precisa ter fé, Deus tem presente, se creres tu verás a glória de Deus. Vamos para a quinta arma, são 6, vou ler a quinta. Tomando o capacete da salvação. O capacete protege o quê? E ultimamente, cada ideia que surge por aí, a gente tem que ter cuidado com algumas ideias que são apresentadas aí. E aqui, o apóstolo Paulo diz que o propósito das escrituras é conscientizar o crente. A nossa fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, a gente meditando na palavra. Pois um dos ardis do inimigo consiste em querer convencer do contrário, semeando dúvida, semeando desconfiança da nossa opinião em Jesus. Tem gente que vai dizer, pastor, um dia, se Deus quiser, eu vou ser salvo. Presta atenção. Presta atenção. Tem um teólogo alemão chamado Rodolfo Bultmann. Ele diz que a salvação é instantânea e processual. Deixa eu dizer uma coisa a você. Veja o que acontece.
Jesus disse lá em João 5, eu quero dizer com a palavra, não quero falar nem do que Rodolfo falou. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou. Quem disse isso foi Jesus. Estás salvo, estás perdido. Ah, voltou, está salvo de novo, está perdido de novo. Eu não tenho esse entendimento não, irmão. Agora, Davi caiu, mas não levantou. O filho pródigo comeu com os porcos, mas voltou não. Agora ficar comendo com os porcos toda hora, isso não é filho de Deus não. Eu pequei contra o céu perante ti e voltou. Tem gente que está afastado, está na hora de voltar, meu filho. Se tu é filho, volta para trabalhar para Jesus. Volta e volta com pressa, viu? Volta com pressa. Nunca tem tempo de fazer nada na obra do Senhor. Espada, então capacete da salvação. Então aqui, cuidado, a salvação é um processo e não é um estado da nossa vida. Precisamos saber bem disso, para permitir que não haja dúvida em nossa mente. Coloca aí, por favor, não sei como está nessa tradução, João 5, 24, por favor. O Evangelho de João, capítulo 5, 24. E a Bíblia diz, para que todo aquele que nele queira, João 3,16, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem a vida eterna. Vamos lá, todo mundo pode ler comigo, vamos lá? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra tem a vida eterna e não entrará em juízo. Eu sei que existem termos, versículos, aquele que perseverar até o fim será salvo. Será que está falando dessa salvação, a salvação que Cristo tem nos dado? A gente persevera. Tem um texto na teologia de Luiz Berkhoff, ele diz o seguinte, eu acho interessante, a perseverança dos santos. O santo persevera até o fim. Quem não persevera, isso aí é a teologia, né, de Messias João Calvino, que fala sobre a predestinação, mas tem um capítulo interessante na teologia reformada. Quem é de Deus vai até o final. Vou até o final. Aconteça o que acontecer, eu vou até o final com Jesus, até o fim. Irmãos, vamos já concluindo, a hora urge. Então nós precisamos colocar na nossa mente que Deus começou a obra na minha vida e Ele vai até o final. Quem lembra lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6? Porque são muitos versículos. Aquele que começou a boa obra, quem sente que Deus já começou a obra na sua vida aqui? Deixa eu ver se já começou. Você tem certeza que Ele começou? Deus não deixa nada pela metade. Ele quer concluir essa obra. Agora permita Deus fazer isso. Agora fica de pé todo mundo que eu terminar. Eu fiquei de pé, mas não, você pode ficar de pé um pouquinho. Vamos lá. E por final, a espada do Espírito. Outra arma, Fabinho. Se aproxima, Fabinho. Espada do Espírito, que é a palavra. Quem tem a Bíblia aí, levante a Bíblia. Deixa eu ver se o irmão trouxeram a Bíblia. Eu sei que tem no celular também, mas é bom a gente andar com a... Porque tem Bíblia no celular, né? Agora se ele descarregar... Aqui você anda assim, né? Tá bom. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todo soldado, Vilmar, tem que saber usar bem sua espada. Todo. Duas espadas os romanos usavam, uma longa e uma curta. Mas veja o que ele diz aqui. E também precisa suportar o peso da luta. Caso contrário, você corre risco se você não estiver munido das armas de Cristo. 1 Timóteo, 2 Timóteo 2,15, Paulo fala, dá um conselho na pastoral dele. A espada é uma arma de ataque e de defesa. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. A palavra dele é como uma espada de 2 fios que penetra até a alma. E nos dá segurança na batalha e na caminhada. Quando o Senhor Jesus foi atacado no deserto, Ele usou a palavra. Está escrito, no grego é assim, aimegrifê. Está escrito, vai permanecer escrito até o fim, porque é minha palavra. E passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra não há de passar. Marcos 13, 31. O que Jesus disse é válido hoje e válido para sempre. Então, irmãos amados, quando o Senhor Jesus foi atacado, só a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra
que procede da boca do Senhor. E quando você está com a palavra, você vai desferir golpes profundos no inimigo e vai derrotá-lo. Agora você precisa manusear bem a palavra, como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra do Senhor. Tudo que foi dito pode ser resumido. Não quero deixar ninguém com dúvida. Tudo que foi dito aqui pode ser resumido numa pessoa só: Jesus. Jesus é a perfeita armadura de Deus em nossas vidas, pois Ele é a verdade, a justiça, o caminho, o autor da nossa fé. Ele é o autor da nossa salvação. Também a palavra de Deus. Em resumo, para estarmos revestidos da armadura de Deus, basta estarmos em comunhão com Ele, e Ele vai te abençoar. Fabinho, eu queria antes de fazer uma pergunta aos irmãos. Todo café eu faço isso. Você ouviu a palavra, eu sei que você está aqui porque você é crente. Talvez você esteja até um pouco, mas você é crente porque você crê. Eu queria fazer uma oração, pedir a Deus revestimento pela sua vida, um despertamento para a oração, para a leitura da palavra. Quem desejar, vem aqui à frente, venha, sem medo. Eu vou, pastor, que eu estou precisando. Eu mesmo estou. Porque você faz um congresso desse, é um café que parece um congresso. Parece congresso. E precisamos sim de um revestimento. Revestimento de Deus para nossas vidas. Pode encher aqui que eu quero fazer uma oração. Eu quero orar pela sua vida. Irmãos que vêm aí de Pau Amarelo, lá de Maria Farinha, todos. Está precisando de um revestimento, vem para cá. E depois fica aqui mesmo embaixo, aqui ó. Aqui mesmo, porque talvez aqui em cima dele, mas pode ficar aqui embaixo de mão. Ainda tem vaga, pode subir aqui. É oração. Eu queria pedir ao jovem pastor Abisaí que viesse aqui à frente, que ele vai orar. Eu vou concordar com ele na oração. É compromisso, irmãos. E esse quero chamar só de congresso. Esse quarto café, Fabinho, fica na história. É revestimento de Deus. Tem gente com a arma arriada. Tem gente com a arma ferrujada. É hora de levantar a arma. Você não está lutando contra ser humano, é contra demônios. Demônios que querem realmente tirar a paz. Vamos fazer uma oração e logo em seguida eu ministro a bênção apostólica e Fabinho dá as últimas coordenadas. Vamos lá, pastor, orar. Oremos. Senhor, é humildemente que nós nos colocamos em pé, Senhor, e prostrados diante de Ti, Senhor. Senhor, Tu conheces o nosso coração, Tu conheces profundamente a nossa vida. Aleluia. O Senhor conhece os nossos caminhos, Tu conheces as nossas inquietações, o Senhor conhece as nossas guerras, o Senhor conhece quando nos prostramos, como jogamos tudo para o alto. Pai, é humildemente, Pai, humildemente que nós nos colocamos diante do Criador dos céus e da terra. É o Senhor que é o dono da vida, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos mantém de pé, é o Senhor que nos dá capacidade para trabalhar, é o Senhor que nos acorda, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que é tudo na nossa vida, Pai. Pai, no nome de Jesus, Pai, se todos os homens, Senhor, vieram aqui de pé, Senhor, isso em temor diante de Ti, Senhor, crendo, Senhor, que o Senhor nesta noite falou conosco, que o Senhor tem um desejo de tirar as roupas velhas e colocar roupas novas, de se revestir, Senhor, de Ti em nossa vida, Senhor. Senhor, a Tua palavra diz: quem está em Cristo é uma nova criação, e essa nova criação vem com armadura, Senhor, como aquele pai que ouvimos na mensagem, nos ajuda na nossa falta de fé. Quem sabe algum veio aqui, Senhor, puxado, levado para o outro, dizendo: vamos, 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 e aqui está orando assim: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Eu não sei nem porque estou aqui, Senhor, na frente, mas Pai bendito, na Tua autoridade, Jesus, como Tu respondesse aquele pai, tudo é possível ao que crê, Senhor. Assim, Senhor, responde, Senhor, a cada homem, Senhor. Se for, Senhor, em casa, na família, com os filhos, com a esposa, Senhor. Senhor, que está enfrentando, Senhor, um período difícil na família, quem sabe até de separação. Pai, tem misericórdia.
O Senhor não está morto, o Senhor está vivo e cremos no teu agir. Aquele que está com medo, Senhor, de ser cortado no emprego, Senhor, o emprego está em tuas mãos, Jesus. Aleluia. Senhor, aquele que se sente perseguido, Pai, está sendo perseguido, Louvado quem seja está teu nome, sendo Pai. ameaçado, Pai, Tu Jesus. pode dar um sopro, Jesus. Fortalece. Oh meu Deus, é Tu que Fortalece estás tudo, aqui meu Deus. entre nós, Senhor. Misericórdia, Pai. Senhor, o desempregado, Fortalece teu servo, Pai. Senhor, ouve falar Em de nome pão, de Jesus, Senhor. meu Deus. Senhor, Fortalece, crê em Pai. Ti, Senhor. Tu és, Aleluia. Senhor, aquele que abre porta onde não tem porta, Senhor. Os desempregados que estão Aleluia. aqui, Senhor. Senhor, Bendito abre é o teu porta nome, de emprego, Senhor. Confiamos em Ti, Senhor. Senhor, tem misericórdia, Senhor, dos aleluia. homens, Senhor, que se sentem descontrolados na finança, meu Deus. Pai. É um devorador, Jesus. Deus. Chega o fim do mês e parece que consome tudo. E isso tem trazido inquietação, tem tirado a paz. Meu Deus, meu Pai bendito, dá sabedoria financeira, Senhor, a esses homens, Senhor. Senhor, para que seja mais controlado, Pai. Oh, meu Deus, precisamos de Ti. Repreende o devorador, Senhor, em cada família, Pai. Senhor, aquele homem, Pai, que está perto da esposa, mas não sente mais atração. Tem misericórdia, Senhor. Trabalha nesse coração. Trabalha no coração da esposa, que também rejeita o homem, Pai. Pai, entra nessa família. Cremos na Tua autoridade, que para Ti não é nada impossível. Estamos sendo fortalecidos nesta noite. Deus. É no Senhor, Aleluia. Senhor. É no Teu poder. E a Amém, Tua palavra Jesus. diz, e nós tomamos Oi. posse, Senhor, que as nome de armas Jesus, do Pai. inferno, de Satanás, É, preparada Jesus. contra nós, não Ah, irá Deus. prosperar, Que Senhor. bênção, meu Pai. Estamos O Senhor está derramando revestidos, tua Senhor, bênção sobre da esse lugar. Tua autoridade, do Teu Aleluia, poder, Deus. Senhor, cheios do Espírito Bendito é o Santo, Teu Jesus. nome, Deus. É assim que nós oramos, crendo, Pai. Senhor, Nós nesse cremos. revestimento, Nós no cremos. nome de Jesus. Amém. Vamos dizer amém. E quem está distante, volte. Não vou fazer o convite, o convite está sendo feito. Volte depressa, porque Deus falou com você, amém.